Olá, eu sou Carla Juliana e nós estamos começando mais um podcast Filhas de Sara. Em Tito 2, Paulo orienta as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver. Você acha que a reverência está fora de moda? Nós iniciamos uma série sobre os elementos da feminilidade, baseado na carta de Paulo a Tito. No podcast anterior, nós falamos sobre como a sã doutrina impacta a vida da mulher, pois é por meio do conhecimento e da prática da sã doutrina que nós somos transformadas. E para a gente conversar hoje sobre reverência, estão aqui compondo a nossa mesa Joelma, Samara e Isabela. Bem-vinda, amadas. Só que antes da gente entrar no assunto, eu quero que Isabela aí se apresente também, tá? Claro. Oi, gente, sou Isabela. Às vezes eu prefiro que as pessoas me chamem de Isa, tá tudo certo. Eu faço parte dessa Igreja Batista Constantinópolis, e junto das minhas irmãs, né? E o Filhas de Sara sempre foi uma bênção na minha vida, eu acompanhava do outro lado da telinha, e agora estou me sentindo muito honrada em poder servir a Deus aqui junto de vocês. Tenho certeza de que momentos muito bons virão de crescimento, se o Senhor assim nos permitir. Amém. Seja bem-vinda. Muito obrigada. E vocês, meninas, estão animadas para o papo de hoje? Com certeza. Para mim é um prazer poder estar aqui mais uma vez, né? Para conversarmos sobre esse assunto que é interessante e abriu meus olhos para muitas coisas, né? De como eu devo viver, e a gente vai conversar bastante sobre isso durante o podcast. Eu estava com saudade de gravar, de estar junto com as minhas irmãs, né? Seja bem-vinda, Isa. Obrigada. Estar aqui conosco. E é um prazer participar, né? Colaborar com o Filhas de Sara. Amém. Então vamos lá. Gente, hoje o nosso assunto é reverência, né? E quando a gente fala assim, reverência, essa palavra, assim, eu acredito que transmita uma ideia assim de protocolo, de silêncio, de reverência. A gente pensa que reverência é templo, para ambientes mais formais, né? Mas será que é isso mesmo que a reverência quer dizer? O que é muito mais do que isso. É muito mais, Joelma. O que é então? Então, num dos livros da Nancy, ela diz assim: é a ação, no caso, reverência, né? É a ação de demonstrar. Não. Isso aí é o que o dicionário fala. É a consciência pessoal de cair o queixo diante da grandeza majestosa e santa de Deus, refletida em um compromisso para honrá-lo, se desviando do pecado e obedecendo fielmente a sua palavra. Então, vai muito além do que fazer um cumprimento reverenciando a pessoa ou reverenciando o ambiente, algo, né? Vai muito mais além do que isso. É o nosso comportamento, é o nosso modo de agir diante de Deus. E Deus está em todo lugar o tempo todo. Então, o tempo todo nós devemos estar em reverência ao nosso Deus através da nossa vida. Amém. Eu penso que significa viver de uma maneira apropriada como alguém que serve ao Senhor. Né? Uma maneira apropriada de alguém que serve a Deus em todos os momentos, né? Não só na vida secular, ou na nossa vida religiosa. Ou então até mesmo na vida assim, pública, quando a gente está na frente de alguém, né? Exatamente. Até porque fala em Salmo 139, né? Que o Senhor, Ele visita o nosso mais íntimo. A gente não pode se esconder de Deus em nenhum momento. Sim, não tem como se esconder do Senhor. E geralmente a gente usa essa palavra mais para a questão de culto, né? De reverência, de culto. Se bem que eu gostei de você falar de culto, porque eu já estava pensando. A gente fala assim de pensar em reverência para templo, para ambientes formais, mas se a gente parar para pensar, a gente pode perceber que existe uma falta de reverência hoje nas igrejas no culto. Não sei se vocês concordam comigo. Infelizmente a gente vê pessoas no celular, pessoas conversam. Não é assim, eu não digo que você talvez comentar alguma coisa, né, falar alguma coisa com alguém assim rapidamente, sem atrapalhar. Mas às vezes, principalmente as pessoas que sentam lá no fundo, parece que elas vêm para não participar mesmo, né? Para toda hora levantar, beber água, toda hora vai no banheiro. Conversar, ficar lá distraído. Então, então, pensar assim de que reverência em termos de culto, a gente precisa rever bem isso, né? Verdade. De fato. É bom.
Uma coisa que eu achei interessante é que a palavra que é usada para traduzir, né, do grego, a palavra usada significa, composta por uma ideia de sagrado, santo, consagrado a Deus, com o comportamento adequado. Então, significa o comportamento adequado de alguém que foi separado por Deus para um serviço sagrado. Você falou aí da Nancy, e eu li um trecho, uma frase dela, que ela diz assim: nós somos mulheres que professam conhecer e amar um Deus santo. Nós somos mulheres resgatadas pelo sacrifício penoso de um Salvador. Então, ela fala que esse entendimento que a gente tem de sermos essas mulheres resgatadas, né, por esse sacrifício, deve nos levar a uma vida reverente. E como você falou, em todo o tempo. Às vezes a gente só acha que a reverência é só quando alguém está vendo. Mas a gente tem que pensar, uma coisa que você falou também, né, que a gente está o tempo todo diante de Deus. Exato. E outra coisa, ainda que a gente não ache que ninguém está vendo, mas sempre tem alguém que vai observar o nosso comportamento, sem a gente perceber. Né? E assim, diante do Deus que nós conhecemos, que está revelado na Escritura, a gente não tem como não estar em reverência o tempo todo. E, gente, eu nunca tinha atinado para isso, dessa questão da minha vida. Não é que eu vivo de qualquer jeito, não é isso, mas essa reverência diante desse Deus maravilhoso. Eu devo ficar de queixo caído e, por causa disso, prestar a reverência que Ele merece o tempo todo na minha vida. Tu dirige em Manaus? Já tem um tempo que eu não dirijo. Tu vê como é difícil ser reverente. É um desafio. Um desafio diário. Verdade. Mas eu acompanho, né? Eu não dirijo, mas como eu estou do lado, a gente, né, tá ali, acaba dirigindo junto. Misericórdia. Pois é. E é nesse entendimento, né? Aonde nós estivermos. Quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja no trânsito, ainda que a gente ache que ninguém esteja nos... os nossos pensamentos... Uma vez eu me lembro que alguém tirou uma foto minha, foi uma jovem lá na igreja, tirou uma foto minha, ficou até bonita assim, eu estava espontânea conversando com alguém, depois ela me mandou a foto. Aí eu fiquei assim, gente, eu nem percebi quando ela tirou essa foto. Aí na hora eu me lembrei, gente, pensando, né, eu não vi ela tirar essa foto, mas algo mais assustador é pensar que o Senhor, Ele não apenas me vê exteriormente, mas Ele vê o meu coração. Então, assim, não é só quando a palavra sai da minha boca, ou quando é o meu pensar. Ele sonda cada partezinha. Isso, gente, é assustador. Sim. É verdade. E isso tudo requer um esforço. Eu estava pensando sobre isso hoje à tarde. Gente, é difícil viver assim. Viver essa reverência, ter essa consciência e viver. E no que depender de nós mesmo, a gente não consegue. É na dependência do Senhor mesmo, na dependência do Espírito Santo, é que Ele vai nos capacitar a viver essa reverência. E aí eu lembrei do versículo, gente, tem algum versículo que fala sobre esforço nessa questão da santidade e tudo mais. Aí eu lembrei de Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então requer um esforço para prestar essa reverência, entendeu? E viver dessa maneira que agrada a Deus. Sim. Vai falar, Isa? Na verdade, a gente tem até uma certa facilidade de fazer isso diante das pessoas, né? Dependendo de quem está próximo, às vezes a gente dá uma segurada, a gente não usa determinadas expressões, mas pensar que o Senhor conhece as nossas palavras, como você disse, antes de proferirmos, Ele conhece o meditar do nosso coração. O Salmo 19 é um salmo que eu gosto muito, que ele diz assim: Senhor, que o meditar do meu coração seja agradável a Ti. Então nós temos que estar vigilantes em relação a isso, né? E tem um trecho no livro que a autora fala assim, que a amiga dela disse, né? Fale sempre como se os microfones estivessem ligados. E isso me tocou bastante, porque às vezes a gente não olha para o que a gente fala, né? Quando a gente vê assim, já foi. E é nisso que mora a calúnia, às vezes, né? São de palavras que a gente não vigiou, que a gente não ponderou a respeito e só foi.
É verdade. E os microfones estão ligados, Sim. gente. Estão ligados, fica esperta. Então, às vezes a gente divide a nossa vida entre sagrado e secular. Então, o meu comportamento reverente é para esse espaço aqui. Não, mas para esse aqui eu posso viver de qualquer jeito, falar, né? Só que a gente, partindo dessa perspectiva bíblica que a gente está falando, né? Que o Senhor está em todo lugar, que a gente, ainda que ninguém esteja nos vendo, nós somos, né? Eu até vou repetir aquela frase que eu gostei. Mulheres que professam conhecer e amar um Deus santo e mulheres resgatadas pelo sacrifício penoso de um Salvador. Como então essa reverência deve permear a nossa vida, né? Como que a gente pode pensar nisso? O que infelizmente acontece muitas das vezes, a gente acaba, de certa forma, banalizando. Banalizando o que eu digo, assim, no sentido de que não vivemos, mesmo sabendo como devemos viver, nós não vivemos porque a gente, mas Deus sabe que a gente é de carne e osso, é difícil, né? E por conta disso a gente não vai vivendo da forma que agrada a Ele, né? Mas a palavra diz que a gente tem que adorar a Ele e viver de maneira agradável a Ele o tempo todo, em qualquer lugar. Não é porque estou em casa que eu não preciso honrar Ele. Não é porque eu estou lá no serviço só com pessoas que não são crentes que eu devo me amoldar aquilo que eles estão falando, porque para não ficar meia quadradona. Aí é que tem que mesmo ser reverente, Aí é que tem que né? ser reverente, para que eles possam ver Cristo através da minha vida. E por aí vai. Então, não tem esse negócio do religioso, do secular. Não, a gente tem que ser crente em todo lugar. Tem que ser o cristão em todo lugar. E como assim... vamos falar um pouco assim de como essa reverência reflete assim no nosso comportamento, né? De que maneira? A gente precisa pensar assim, no modo de vestir, no modo de falar, na nossa atitude, como é que é? Eu já cheguei, eu estudando sobre reverência, eu disse, meu Deus, eu sou toda assim. Falante, falo alto. Mas é porque a gente acha que reverência é aquela pessoa assim, né? Que está em todo tempo em adoração, reverência séria, que não... Aí eu disse, meu Deus, não, mas não quando eu fui lendo, eu disse, meu Deus, eu posso ser ser feliz, eu mesma. Né? Eu posso ser eu. A gente pode ser reverente do nosso jeito. Exatamente. Porque estamos conscientes de que em todo tempo nós estamos na presença do Senhor. E na presença do Senhor há plenitude de alegria. Exato. Né? Aí eu disse, meu Deus, eu posso ser eu. Né? Mas A ser gente reverente. pode rir, pode contar. A gente pode falar alto, rir alto. E eu passei uma situação no trabalho, um tempo atrás, que aos poucos as pessoas vão te conhecendo, os clientes iam me conhecendo, e eles nunca fiquei dizendo, sou crente, sou evangélica, sou não sei o quê. Com o proceder, eles iam percebendo. Um cliente chegou lá e disse assim, que eu acho que devia ser normal, não sei, porque eu não trabalhava no comércio. Ele perguntou se podia comprar e eu colocar um recibo com um valor mais alto, porque ele ia cobrar do cliente, o cliente não queria pagar o valor que ele queria. Aí eu disse, olha, senhor, eu não posso. O senhor está comprando tanto, o que eu posso colocar é isso. Ele, então não vou comprar. Aí eu disse, fique à vontade, mas eu não vou colocar um valor a mais no seu recibo que o senhor não pagou. Quando eu percebi, tinha um senhor lá atrás, na fila, tipo assim, esperando ser atendido, ele, a senhora é cristã? Aí eu disse, sou. Ele, eu percebi. Aí eu senti uma felicidade, porque eu nem imaginava que tinha alguém me olhando. Eu tava falando baixinho para não constranger o senhor. Sim. Aí eu, tipo assim, depois que passou, eu disse sim. Aí ele, parabéns. Você procedeu conforme... Aí eu fiquei assim, meu Deus, nem imaginava que esse senhor tava prestando atenção na conversa. Sim. Porque eu tava falando tão no cantinho para não envergonhar o senhor. Aí eu digo, meu Deus, todo tempo, isso... É os olhos do Senhor, tipo assim, a todo tempo, não tem um segundo. E quando eu era uma criança muito abençoada. E uma adolescente, e até hoje, uma bênção. Aí, eu sempre tinha a impressão que tinha alguém me olhando. Eu sempre tinha essa impressão. Quando a mamãe saía, que ficava eu e minha irmã sozinha, eu ia fazer, tipo assim, vou aproveitar para fazer alguma coisinha, tamo só. Mas eu tinha certeza que tinha alguém me olhando. Aí eu deixava de fazer. E depois, quando você entende que você é salva, que você entende eu
eu disse, Senhor, sempre esteve comigo. Sempre esteve comigo e sempre vai estar. Eu nunca vou estar em lugar algum e eu nunca vou estar sozinha. Os olhos do Senhor vão estar voltados para mim a todo momento. Sim. Isso Né? mesmo. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Então, gente, vamos lá falar um pouquinho de como a reverência vai influenciar a nossa aparência. Então, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 9 e 10, diz assim: da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, enfim, mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Claro que essa lista aqui é condizente com aquela época, né? As mulheres se vestiam extravagantemente. Exatamente. Mas o que a gente pode trazer hoje é que muitas das vezes a gente se veste para que os outros nos vejam. Né? E mulher se veste para mulher, né? Porque a gente quer mostrar a outra que a gente tá mais bem vestido que tem esses negócios, ainda tem isso. E assim, muitas das vezes também acontece de se vestir, por exemplo, vou me arrumar para ir para a igreja, tá? Bota a roupa, mas aquela roupa você olhou, achou bem, tá bonito, tá legal, mas pode estar despertando a lascívia no esposo da irmã. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa aparência, porque aquilo que nós vestimos, e eu estou falando isso na igreja, mas a gente onde vê a gente onde a gente estiver, né? Se vai para uma academia, tu não precisa ir seminua. Se vai para a praia, não precisa ir nua, né? Vai vestida decentemente para cada ambiente, para que você glorifique a Deus através da forma como você está vestido. Sim. Que as pessoas vejam Cristo na sua vida, inclusive na forma como você se veste, na sua aparência. Não... a boca chega primeiro do que a pessoa. Então, fazer aquelas coisas que chamam muita atenção, maquiagem super. Então, vamos ser discreto, né? O simples é belo. O simples é belo, exatamente. E isso agrada ao Senhor. Porque as pessoas não vão estar olhando. Já é uma chegou. Né? Às vezes a roupa, o perfume, tudo, né? É aquilo que chama mais atenção. O que deve chamar a atenção é Cristo em nós. A gente precisa ter essa consciência. É verdade. Amadas, antes da gente continuar falando sobre como a reverência vai permear o nosso comportamento, nós vamos para um rápido intervalo e eu quero convidar você que está nos assistindo a curtir a Constante TV, a compartilhar e não esqueça, perdeu algum programa, vai lá na nossa playlist e reassiste ou assiste de novo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara. Hoje nós estamos falando sobre reverência. No bloco anterior nós estávamos falando como a reverência permeia o nosso comportamento. Só que antes da gente voltar aqui para o nosso bate-papo, eu quero convidar você, mulher que está nos assistindo, a participar dos nossos encontros do Desperta Déboras, aqui na Igreja Batista Constantinópolis, no bairro de Educandos, em Manaus. Toda quarta-feira, às 19 horas, as mulheres se reúnem para adorar, orar, ouvir a palavra de Deus e você é a nossa convidada. Venha e traga uma amiga para esse momento muito especial. E agora a gente vai continuar aqui, Joelma. Você estava falando sobre como a reverência, né, vai ser refletida na nossa aparência. Exato. E só finalizando a minha fala, o que a mulher ela deve prezar é pela modéstia ao se vestir. Modéstia, né? Rapidinho, modéstia é outra palavra que todo mundo acha meio cafona, né? É meio ultrapassada. Acho que faz toda a diferença. Sim. Né? Que deve ser cultivada. Faz umas perguntinhas, tipo assim, quando você se olhar no espelho, eu estou glorificando a Deus com essa roupa? Não só com a roupa, mas no conjunto da ópera, eu estou glorificando a Deus? Se seu coração estiver em paz com relação a isso, então,
vai. Mas só se você se sentir incomodado, troca de roupa, diminui a maquiagem, né? É só Faz o lembrar reparo. que o Senhor está ao seu lado. Exato. Será que você, se você visse ali Jesus encarnado ao seu lado, você iria sair dessa forma? Eu vi um testezinho há alguns anos atrás, do Diante do Trono da Ana Paula Valadão, não sei se vocês já viram, ela em alguma conferência, ela falava sobre vestimentas. Elas, abaixa, fica assim, olha assim, sente, cruze a perna, mostrou, já não dá. Tem que botar a Bíblia no colo para cobrir o restante da perna? Não dá. Sabe? Ela fazia vários testes e eu fui fazendo. Pra ver se... Tipo assim, toda vida que eu achava... E tipo assim, por mais que a gente vista, às vezes... Tipo assim, eu tenho as meninas lá em casa pra dizer assim... Tá bom, ela disse, tem certeza que tá... Aí eu digo, gente, vocês tem alguma coisa que não tá boa? Ela disse, tá, mãe, tem certeza mesmo? Eu troco. Por mais que diga que tem alguma coisa... Se alguma coisa lhe incomodou... Troca. Sim. Exatamente. Por mais que a pessoa diga que tá incomodando, é você, não a elas. É verdade. Lá em casa a gente tem um também. Eu sempre falo pra minha irmã, né? Às vezes preocupo muito com a barriga, né? Aí eu digo assim, dá um glória a Deus, levanta os braços assim. Apareceu? Pode tirar. Porque hoje em dia tudo é cropped, né? Tudo é... As blusas são micro blusas agora. Hoje em dia tá bem difícil da gente comprar roupa. Porque a moda não está favorecendo nós mulheres cristãs, né? De fato. Então, outro ponto, né, que eu acho que é importante a gente falar é sobre a atitude. Como que deve ser a nossa atitude? A reverência deve permear, assim, as nossas atitudes. Em 1 Coríntios 3,16... diz que vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Então, nós não precisamos nos preocupar sobre a nossa atitude. O nosso proceder e a nossa reverência e atitude tem que estar em todos os lugares e em todas as situações. Como, por exemplo, submissão, amor ao próximo, submissão ao marido, submissão a mais... Diz um exemplo, Carla, de submissão. A liderança. A liderança da sua igreja, Autoridade. o seu As líder, autoridades. as autoridades. Então, a nossa reverência e atitude é em todo o tempo, em todos os lugares, e a quem está acima de você, né? E não só quem está como um líder, e amor ao próximo, a quem está ao seu lado, nossos irmãos, a todas as pessoas. Então assim, você está dizendo que nos nossos relacionamentos, as nossas atitudes precisam ter essa reverência, que no caso seria a submissão à palavra de Deus, né? Estar submisso àquilo que a palavra de Deus nos orienta. Muito bom. E através do amor ao próximo, né? Essa atitude de considerar o outro considerar superior essa ao disposição, outro, assim. essa disposição de se colocar inferior ao outro, né? E isso faz toda a diferença no relacionamento. Quando você se coloca nessa posição de servir, né, o outro, de estar à disposição para o outro, né? Isso daí. E isso tudo para mim, tipo assim, eu aceitei a Jesus com 28 anos. Jesus me aceitou, porque Jesus me aceitou. Mas a gente entende. É um modo da gente falar. Ele quis isso aqui, amou isso aqui. A gente não aprende sobre isso. A gente aprende sobre a doutrina da igreja. A gente aprende sobre o que é ser na nossa... Nós somos batistas, né? O que é que nós cremos. E demorou muito tempo. Eu vim ver isso aí no Design Divino. No Design Divino 2, do livro 2. Então, tudo isso era muito novo. E não é conversado na igreja, que é uma coisa que assuntos que nós precisamos passar É necessário. para as mulheres mais novas, para as jovens como a Isa, que é necessário a gente passar, porque não é falado. Fala-se muito sobre vários assuntos, sobre santidade, sobre muita coisa, mas reverência e como atitude, isso faz diferença, né? E como faz diferença. Tipo assim, tudo era tudo muito novo. Quando eu fui ver, gente, por que não me falaram isso antes? Sabe? Mas eu acredito que tudo tem um tempo. Tudo era o tempo de eu aprender. A maturidade era agora, né? Mas é muito bom você aprender, né? Mas uma coisa que é importante, ainda mais falar de reverência nesse tempo, porque a gente vive num tempo de muita informalidade, né? Inclusive, outro dia eu estava vendo uma reportagem que falava que os empregadores estavam insatisfeitos com a geração Z, porque é uma geração que não tem muito respeito, muito compromisso,
E isso, aí você falar de reverência numa geração, né, que já vive essa informalidade, é muito complicado. Excesso, né? Esse excesso de informalidade. De informalidade. E a maneira, vamos supor, no culto, a adoração, eles acham que se pode adorar a Deus de qualquer forma. É muito oba-oba no meio da igreja hoje em dia. E se você for conversar com alguém, ele diz, não, o que importa é o que está no meu coração. Porque não importa se eu estou olhando o celular. É porque Deus conhece o meu coração. Sabe? Isso te causa tranquilidade? Isso tem que causar pavor. Porque Deus sabe. E Deus mostra na palavra como devemos adorar e reverenciá-lo. E ele mostra na palavra como o coração é enganoso, Exatamente. É verdade. Gente, outro ponto aí que eu acho que é importante a gente falar, né, sobre como a reverência permeia o estilo de vida, né? Sim, na verdade, você falou dessa tendência, né, que a gente tem de separar o secular do sagrado, e isso acontece muito em relação aos adolescentes. A gente convive bastante com adolescentes, né? Eu também tive essa fase na minha vida, então eu pensava assim, na escola é assim, na igreja tem que ser mais sério, tem que fazer dessa forma. A gente tende a colocar nessas caixinhas, né? E na verdade, a nossa vida precisa glorificar a Deus. Nós temos uma vida e nela nós vamos ter atitudes que sejam coerentes com aquilo que nós dizemos que professamos, né? Se Cristo é o nosso Senhor, nós proferimos isso, nós dizemos que Ele é o nosso Senhor. Senhor significa dono absoluto, né? Então, se Ele é meu dono absoluto, a minha vida precisa glorificá-lo. E isso é um privilégio, você glorificar a Deus. Nós nascemos para isso. Nosso propósito de existência é glorificar ao Senhor. E lá em 2 Coríntios 5:20, ele fala sobre sermos embaixadores de Cristo, né? Nós somos embaixatrizes do Senhor. Nós somos representantes de Cristo nessa terra. Então, como nós temos levado essa responsabilidade, né, esse privilégio? Como nós temos passado essa imagem? Será que temos escandalizado o evangelho? Nas mínimas coisas, né? Principalmente em relação aos de casa. Às vezes a gente relaxa muito em relação aos de casa, né? A gente não pede perdão, a gente não vigia mesmo. Eu te vejo todo o modo dia. De falar, é verdade, de eu vou ter outra oportunidade de te demonstrar isso. Mas a verdade é que nós temos que, principalmente, né, investir nos de casa, porque eles são o nosso primeiro ministério. Nós estamos ali todos os dias, precisamos trazer a imagem de Cristo, precisamos revelar isso no nosso estilo de vida. E uma coisa que eu pontuei aqui, né, falando sobre nesse estilo de vida, eu pensei também que inclui como a gente vai administrar o nosso tempo, como a gente vai administrar o nosso dinheiro, como a gente vai fazer as nossas escolhas, os lugares que a gente frequenta. Né? A gente não tem nada demais, né? E a gente ir ali, né, em determinado lugar. Porque Deus sabe do meu coração. Porque Deus sabe do meu coração. Então, assim, é o nosso. É como as pessoas olham para nós. É como pensar assim: a nossa vida é um filme, né? Qual é a mensagem principal ali que a gente está passando, né? Com o nosso estilo de vida. E a gente está falando aí muito de reverência. A gente falou de reverência no modo de vestir, de falar. Não, de falar ainda não, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Mas aonde começa a reverência, gente? A reverência é a gente se esforçar? Como é que é? Onde começa a reverência? Começa no temor a Deus, né? Como eu falei lá no início, o motivo da nossa reverência é o próprio Deus. Então, se a gente teme a Ele, a gente vai viver da maneira que o nome dele seja glorificado através da nossa vida, através do estilo de vida, através da minha aparência, através das minhas atitudes, através de tudo aquilo que envolve a minha vida. Eu devo prestar essa reverência a Deus. Então, o temor a Deus é o principal, é o que motiva essa reverência. Sim, onde começa. Quando nós entendemos que Deus é santo, 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 né? A Bíblia traz essa palavra 3 vezes. Deus, ele é separado, separado, separado. Então, nós não podemos adorá-lo de qualquer jeito, né? Os sacerdotes nasciam na tribo de Levi, eram consagrados a vida inteira, passavam por milhões de processos, né? de purificação, e eram assim escolhidos, exclusivos para aquele serviço, mas ainda assim não era do jeito que eles queriam. Aqueles que agiam fora daquilo que o Senhor tinha determinado eram punidos por isso, né? Tinham consequências das suas ações. Então, quanto mais nós, né, que
fomos alcançados pela graça. Nós temos que entender a seriedade que é se relacionar com Deus, saber que o Senhor, Ele é soberano, Ele teve misericórdia de nós, então temos que viver de forma a agradá-lo. A altura, né, dessa vocação. Nunca chegaremos, mas a gente devemos nos esforçar. Exatamente, se esforçar. Eu coloquei aqui que, pensando aí da reverência, que o modo de vestir, o modo de falar, o nosso estilo de vida, ele vai ser reflexo do nosso coração, desse temor que a gente tem ao Senhor, de colocar o Senhor e estimar Ele acima de qualquer coisa. Então, por eu estimar o Senhor, por eu honrar, por eu entender que eu vivo ali 24 horas na presença dEle, essa reverência vai se refletir, porque ela começa aqui no meu coração, né? E aí, e a gente vê aqui, gente, na carta de Paulo a Tito, que ele coloca assim: ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho. Então, aqui um exemplo que ele dá é justamente da mulher não ser caluniadora. E a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso, né? No tempo que a gente tem, a gente vai falar sobre isso. Por que será que Paulo especifica justamente a calúnia para as mulheres? Por que será, gente? E eu não sei se vocês viram, mas a calúnia é empregada nas escrituras. Todas as vezes que ela é empregada, né, 2 vezes, ela se refere às mulheres. É tanto aqui em Tito quanto em Timóteo. Então, por que existe essa necessidade, essa ênfase? Esse alerta todo para conosco. O que vocês acham aí? Eu acredito que nós mulheres temos essa tendência a falar mais, né? A gente é mais comunicativa, a gente se abre mais com a outra. Os homens, eles são mais fechados. Então, eu acho que assim, quando a gente se reúne, o nosso ser humano, né? O nosso velho homem, a nossa natureza caída, pecadora mesmo, tende a trazer julgamento sobre a vida dos outros, né? Tende a colocar para fora aquilo que tem de pior dentro de nós e aquilo que a gente, de fato, não gostaria de demonstrar, né? E eu acho que, não sei se todas concordam comigo, mas eu acho que um pecado, assim, que a gente tem mais dificuldade de lidar é com a fofoca, né? A gente se junta com a irmã e parece, assim, que é instantâneo. A gente precisa a gente não policiar. vai fofocar, a gente quer saber pra orar. Tem essa, né? Interceder pela vida. E dentro da fofoca, ela abre essa brecha pra calúnia, né? Num momento, você não vai só saber dos fatos, você também vai exprimir uma opinião que talvez venha ferir a imagem de alguém. Então, eu penso que seja por esse caminho. Falando sobre a calúnia, sobre a fofoca, quando eu cheguei na igreja, em outro local que eu congreguei, porque eu nunca pedi a carta daqui, né? Pela fé, eu voltaria e voltei. Cheguei lá e a irmã disse assim, olha, e quem é aquela irmã? Olha, cuidado com aquela irmã. Porque ela é assim, ela fica ali, se finge de, tipo assim, quer ser muito boazinha, quer ser... Você já fica... Meu Deus. Sim. Gente, aí começou a falar sobre o proceder daquela irmã. E eu fiquei com o pé atrás. Quando eu tive a oportunidade de conhecer, eu pude olhar com um olhar de misericórdia e entender por que ela era daquela forma. E não, ela não estava falando de maldades, era como se, de bondade que ela praticava. Ela estava questionando a bondade que a irmã fazia. Então ela questionava, ela é boa, é puxa-saco, é não sei o quê. Sim, e quando eu fui conhecer, eu disse, eu tinha uma visão dela. Quando Deus me deu, graças a Deus, Ele me deu a oportunidade. E eu vi que não era nada. Ela tinha motivos para ser daquele jeito. Ela tinha motivos verdadeiros e genuínos para ser bondosa e sempre estar prestando favor a outra pessoa. E eu disse assim, meu Deus, como é perigoso. Porque você já passa a olhar uma pessoa com outros olhos. Sim. Você influencia, né? Influencia, querendo ou não. Mas eu agradeci tanto a Deus por eu ter tido essa oportunidade, Deus ter tirado, e não ficou aquela tão... Eu disse, mas por que essa pessoa falou isso? Por quê? E Deus me deu a oportunidade de conhecer essa irmã, e eu mantive uma amizade com aquela irmã até hoje. E eu agradeço a Deus. Então é muito perigoso você chegar num local novo e a pessoa dizer assim,
olha, aquela ali é isso, bloqueei. Uhum. E eu não dei mais a oportunidade de ninguém fazer isso e não fiz. E eu acho interessante porque quando a gente faz isso, está revelando, a gente está falando do outro, mas isso está revelando mais a respeito de quem nós somos, né? Verdade. Ela estava falando mal do outro, mas na verdade a atitude dela Ela mostrando quem ela era. quem ela era, né? Aquela que fala de todo mundo. E ainda falando desse assunto, o texto aqui de Tito, capítulo 2, ele diz assim: ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito. Aí o 3 diz assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadores, nem escravizados a muito vinho, mas serem capazes de ensinar o que é bom. Geralmente as senhoras de mais idade já estão com os filhos já grandes, crescidos, já independentes, elas acabam tendo mais tempo, né? E aí acaba tendo mais tempo para conversar, mais tempo para falar, mais tempo para contar história. E nessa de contar história, Ela pode cair no pecado da calúnia. Mas só que elas podem ter tempo, mas o nosso tempo desse bloco já terminou. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Olá, estamos de volta com o nosso podcast Filhas de Sara, hoje falando sobre reverência. Nós estávamos aqui falando a respeito agora sobre a reverência no nosso modo de falar sobre a calúnia. E a gente estava falando, meninas, começamos a falar aí sobre calúnia, mas de fato, o que é calúnia? Então, calúnia é você contar uma história, sendo ela verdadeira ou não, mas com o desejo de denegrir a imagem de outra pessoa. Então, isso não glorifica a Deus. Então, a gente não deve fazer isso em tempo nenhum. Uma coisa que eu vi é que essa palavra aqui usada para calúnia é uma palavra que em grego é diabolos. Gente, eu fiquei assim horrorizada. Muito forte, né? Muito forte, exatamente. Da qual deriva a palavra diabólico. E ela às vezes é usada para se referir a Satanás. Eu fiquei pensando assim, gente, isso é muito sério. Muito. E porque ela é usada, como a gente falou, eu falei no bloco anterior, foi quando a gente estava conversando? Quando a gente estava conversando em off. Em off, né? É que ela é utilizada, é empregada para as mulheres. Então, assim, isso é muito sério. Porque a gente usa a nossa boca para ser boca do diabo, Sim. né? Para ser porque a calúnia ela é diabólica. Então a gente ser caluniadora é a gente ser como o diabo. E assim, a mulher, eu vou dizer que ela nunca sai no braço, mas o homem que geralmente sai no braço, mas a mulher ela usa a palavra para ferir. E ela sabe como fazer isso muito bem. Exatamente. E aí, nisso ela usa a calúnia, né? Inventa a história ou conta uma história verdadeira, mas com aquele objetivo de acabar com a pessoa a quem ela está se referindo. Então, para a pessoa que está nos assistindo, né, entender, a calúnia ela pode ser de diversas maneiras, né? Como você falou aí, a calúnia é a gente falar uma história verdadeira ou falsa com o intuito de denegrir, magoar, né? É acabar com a reputação de alguém. Exato. Mas aí a calúnia ela pode envolver um relato falso. Porque ela, como você falou, pode ser algo verdadeiro, Sim. mas pode também ser algo falso. E é importante a gente pensar que às vezes a gente não quer caluniar. Mas como a gente tem um conhecimento parcial da história, a gente não sabe tudo, aí a gente termina levando essa conversa para frente de maneira até às vezes inocente, mas no fim a gente está caluniando porque a gente não sabe. E nem viu. Não ouviu. Quem Conta um conto, aumenta um conto, né? Exatamente. Então, você não sabe o outro lado da história. Verdade. Você nunca sabe. Você sabe um lado que a pessoa lhe contou. E você está passando a história da sua maneira, do seu olhar sobre aquilo, né? O fato da gente evitar a fofoca, ela vai nos livrar de passar a calúnia. Sim. Então a calúnia ela anda junto Anda junto com a fofoca. Exatamente. Fofoca, né? E sobre a fofoca,
verdadeira, tipo aquela que tem uma verdade, já aconteceu comigo. Deu, tipo assim, era um grupinho de amigas. E eu fiquei chateada com a amiga, fez comigo, e eu fui contar para outra amiga. Eu não estava mentindo em nenhum ponto, mas o que eu queria contando aquilo para amiga? Sim. Será que eu queria? Depois que eu vim perceber, no Design 2, Divino 2, que eu vi que essa atitude... O que eu queria com essa atitude? Denegrir a imagem da outra. Não sei, porque eu só fui perceber no design, no estudando o depois, livro. né? Depois, eu contei pra essa amiga, mas depois, por que eu queria com isso? Eu queria que ela ficasse do meu lado, eu me analisando depois. E queria que ela ficasse o quê? Ela me defendesse e ficasse com raiva da outra. Se era tudo amiga, entendeu? Então, mesmo sendo verdade, você tem que evitar. Porque você tem que saber qual a intenção você falou aquilo. Qual vai ser o objetivo daquela conversa, história da toda, história. daquela conversa? Vai trazer alguma edificação? Vai aproximar de Deus? Né? Muito injustiçada. Se não for pra nada disso. Fez como foi injustiçada, contando, tipo assim, eu sou a pobre coitada e a outra amiga é a vítima, né? Verdade. O que mais pode envolver aí a calúnia, gente? Calúnia. Gente, porque assim, é como você pegar o travesseiro de pena, jogar lá, subir um morro e jogar o travesseiro lá, esvaziar. Agora junta a pena. Não tem como, nunca mais. Disseminou, aquela história disseminou. Porque assim, eu vou contar pra você, mas não conta pra ninguém. Aí ela fala a mesma coisa pra outra amiga. Olha, olha, eu não te falei nada. E aí já vai disseminando. Todo mundo tem que pensar que todo mundo tem uma melhor amiga que vai contar pra essa melhor amiga. É verdade. Então, é disseminar aí nessas informações. E o que mais pode ser? Eu acho assim que, em relação a essa parte de ser verdade, né? O que eu falei é completamente verdade. Ele revela a intenção do teu coração, né? Mas uma coisa assim que a gente precisa observar é isso que eu tô contando sobre a outra pessoa para essa pessoa faz parte da solução? Ela estava envolvida no problema? Por que eu tô contando? Por que eu tô compartilhando? Que seja verdade, né? Exato, porque isso influencia o jeito da outra pessoa de pensar, de olhar, de ver a outra, talvez por tomar as tuas dores, acabe gerando um conflito entre as duas que não deveria haver, né? Claro que a gente tem que pensar em relação ao aconselhamento, né? Se o caso for realmente a sério, por exemplo, um relacionamento abusivo, você não está caluniando, você está pedindo socorro, você está pedindo ajuda. E para uma pessoa sábia, né? Eu acho que isso é muito perigoso para os jovens, porque às vezes a gente tende a compartilhar com quem está do nosso lado, que geralmente tem o mesmo grau de maturidade ou até menos. Isso. Então a gente acaba tendo conselhos assim muito ridículos, sabe? A gente não compartilha com pessoas que possam realmente nos ajudar. A gente só, de fato, calunia e traz sobre a outra pessoa um julgamento talvez do grupo inteiro, né? Porque aquilo vai se espalhar de certa forma. Então a gente precisa ser sábia nisso, né? De ver com quem a gente está compartilhando também. Não é que o desabafo ele seja proibido, né? Mas que você faça isso com pessoas maduras, sábias e que possam realmente ajudar a trazer uma luz, trazer talvez a reconciliação, né? Fazer as pazes. Eu acho também que a calúnia, a gente às vezes faz isso porque a gente quer se sentir melhor do que a pessoa. Então, assim, eu vou falar que Joelma não é muito boa nisso, só para poder eu parecer que sou melhor, sabe? Que eu acho existe que existe isso. Existe. Orgulho também. É orgulho, mas assim, vai revelar que no meu coração eu tenho orgulho, né? Porque eu quero ser melhor do que a outra. Quer destacar, né? Quero me destacar. E às vezes a gente para se destacar, a gente acha que a gente vai fazer isso diminuindo o outro. Só que pelo contrário, a gente está se diminuindo. E relacionada à fofoca, tinha uma pergunta lá no livro que nós vimos da Nancy, que ela falou assim: será que estamos tão preocupados e chocados com o pecado que cometemos com a nossa língua, quanto com o mau comportamento dos outros? A gente está comentando sobre o comportamento e o nosso pecado da língua que estamos cometendo. É pior, Nós estamos muita vida é pior do fulano, que a você pessoa viu, fulano fez. está fazendo isso? Você viu onde ele estava? Aí olha assim, e tu tá falando por quê? Qual a diferença de pecado?
Se você não for lá para falar com a pessoa, para confrontar ela, para poder ajudar. Exato. E o bom é tipo assim, e quando você tá em grupos de... Porque a fofoca, gente, ela não acontece com pessoas que você não conhece. Acontece com amigas suas. Em rodas de amigas. Sim. E por mais que às vezes... Eu acho que eu comentei contigo, né, Carla? Que já aconteceu de você e você... Depois que eu fiz o design divino... Que eu quis ser design divino. Aí que você percebe que você quer se sair. Você tenta se sair. Muitas das vezes você é chamada de santarrona. Entendeu? Não, mas agora ela é design divino. Santinha, ela é design divino. É a santa. É a santa. Mas não, você está querendo pecar menos. Entendeu? E a luta começa entre os amigos mesmo. Exatamente, porque tesoura. E se você quer se sair, vai achar que você é santarrona, e se você ficar, você vai estar. Não, acontece entre amigos, gente. Então você tem que vigiar, estar atenta e pedir muita sabedoria a Deus. Sim. Verdade. Pra não porque cair. É muito fácil, né? É como eu falei, isso nos dá prazer. A gente querer diminuir alguém e nos colocar, mas assim, isso nos dá prazer. E a gente fica muito tentada, como você falou aí, porque a gente não vai falar isso com um estranho. A gente vai falar com as pessoas mais, né, com aquela que a gente tem intimidade. E a gente vai rasgar o verbo mesmo, vai acabar, vai desgraçar mesmo com a imagem da pessoa. Em Provérbios, eu vi Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e que semeia discórdia entre irmãos. Em Provérbios 18, 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Nossa. Isso é forte. Quando você lê esse aqui, meu Deus do céu. Tiago também fala, né, que a língua é um mundo de iniquidade. De iniquidade, isso mesmo. Então, E quem tem a tendência, ainda bem que eu falo pouco, porque... Gente, então a gente já sabe por que o Senhor se preocupou tanto em colocar isso aqui e ainda usar essa palavra. Sim, porque isso tem que nos chamar atenção e ter prudência no falar, pensar para acender no falar. Muita luz em cima. Exatamente, você ter sabedoria no falar. Gente, Deus deu 2 ouvidos, 2 olhos, uma boca. Aí eu tô aqui pensando, aí a pessoa quer ser muito reverente, né? Senta e chega toda discreta, mas quando abre a boca, acabou tudo. Acabou toda a reverência. Acabou toda a reverência. Gente, mas então, não é fácil, a gente tá vendo aqui que não é fácil, porque a gente tem essa, vamos dizer assim, essa propensão a falar demais, né? E como que a gente pode, então, ajudar aí as mulheres, né, que estão nos assistindo, e até mesmo para a gente mesmo, como a gente pode evitar a calúnia, a gente interromper essa prática tão danosa? A gente ainda tem uns minutinhos aí que dá tempo da gente falar. Vamos lá, o que vocês podem sugerir aí? Primeiro, humilhar-se e parar de uma vez por todas. Sim. Né, com essa atitude. Até porque quando nós temos que lembrar que quando nós pecamos, o nosso pecado primeiramente é contra Deus. Contra o Senhor. E a calúnia, com certeza, contra outra pessoa, que você não vai ficar se autocaluniando, né? Então, você está ofendendo outra pessoa. Então, você tem que se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus, depois ir para a pessoa para quem você caluniou, que muitas das vezes vai até se magoar muito contigo, porque às vezes não esperava que você tivesse aquela atitude para com ela, mas você tem que falar para ela o que você fez, né, de errado, e não fazer mais, porque olha a vergonha. Primeiro, diante de Deus, né, porque muitas vezes a gente pensa assim, Deus perdoa, Ele é bom. Gente, depois de tudo que Deus fez por nós, de ter enviado seu Filho, sofreu o que sofreu, para nos livrar da culpa do pecado, a gente vai ficar brincando com o pecado? Né? Então, a gente tem que confessar o nosso pecado diante de Deus, pedir dele o perdão
e depois ir lá no nosso irmão. Porque às vezes a gente fica com mais vergonha do irmão do que de Deus. Do que de Deus. Né? A gente tem que ir lá com o nosso irmão e pedir o perdão por aquilo que nós fizemos e não fazer mais. E parar de uma vez por todas dessa atitude de caluniar. Sim. Mais alguém que tem alguma sugestão? Eu acredito que a gente precisa fazer o contrário, né, da calúnia. A Bíblia ela sempre traz isso de não ter um meio termo. Você não é só vencer o mal, mas é vencer o mal com o bem. Então, trazer isso para fora da omissão, né? Não é só você não falar mal, mas você falar bem. E quando você fala bem de alguém, você enxerga nessa pessoa, assim, sinceramente também, né? Não para bajulá-la, mas você realmente elogia ali, isso traz um impacto sobre os nossos relacionamentos, traz um impacto sobre nós, porque os nossos olhos vão ser treinados a enxergar nas pessoas virtude, a enxergar nelas o reflexo dos atributos de Deus, né? Uhum. Então, isso traz um impacto muito grande, isso muda a nossa forma de pensar. E também nós precisamos ter cuidado com os nossos pensamentos. Nós precisamos reinar sobre os nossos pensamentos, né? A maior parte das calúnias que a gente sai por aí falando, às vezes são por causa de ressentimentos, coisas mal resolvidas que a gente tem alimentado, que a gente tem trazido à memória, né? Então, você tratar os seus pensamentos e trazer isso à luz da palavra, realmente ser transformado pela renovação da nossa mente, isso traz um grande impacto sobre isso e nos ajuda a frear ali, né? A parar com a calúnia. É muito bom. Exato. Mais alguma... E também se autoconhecer. Quando você sabe que você é propensa a falar muito, a julgar, ter sentimento, autocrítica. Né? Exatamente. Eu acho que você pode ter uma conversa sincera, né? Se Deus está te revelando isso, você converse com Deus, né? Senhor, por que eu falo tanto? Por que eu critico tanto? Por que eu percebo tantos erros nas outras e eu acho que eu sou perfeitinha, certinha, né? Aquele livro que fala sobre pecados intocáveis, eu acho que ele devia ser lido por todo crente. Porque todos pecam. Todos nós pecamos. Todos temos uma área mais frágil, propenso a pecar. Sim. Então, se eu estou revelando, fofocando o pecado de algum irmão, eu tenho que me autoavaliar. Se eu estou tendo tempo para sentar numa roda, o que você está fazendo? Cadê a mordomia que Deus te deu? Mordoma o teu tempo. Por que tu não está usufruindo desse tempo para trabalhar, para usar, para cuidar da tua vida, da tua casa, da tua família, do teu ministério? Tá sobrando tempo? Entendeu? Então, você ser consciente e fazer uma autoavaliação de si mesmo. Sim. Muito bom. Eu também penso que a gente tem que ter muita sabedoria e se alguém vier comentar algo com a gente mudar o assunto, levar o assunto para o outro lado, né? Até mesmo como a Isa falou, trazer... A pessoa começa a falar de fulano algo ruim. Mas tem esse lado bom. Mas eu não vejo ela assim, não. Eu não vejo ela assim, não. Sério. não consigo. Mas ela é assim mesmo. Mas ela tem um lado positivo. Você precisa olhar. Exatamente. É isso aí. Meninas... Nossa conversa está ótima, só que o nosso programa está chegando ao final. Ficamos com gostinho de quero mais. Né? Pois passou muito rápido. Verdade. E no nosso próximo programa a gente vai dar continuidade a esse assunto, porque nós vamos falar sobre essa reverência, mas no caso relacionado a não ser escravizada a muito vinho. Então, a querida ouvinte ou telespectadora aí que está nos assistindo, saiba que a reverência, ela nunca sai de moda. As pessoas podem até achar que reverência é coisa do passado, mas a reverência nunca sai de moda. Ela é um elemento essencial para a mulher cristã, pois ela vai refletir a beleza de um coração que reconhece a autoridade do Senhor e que obedece a essa autoridade. Então, eu quero agradecer a sua companhia, você que nos acompanhou até aqui, e já deixava o convite para o próximo podcast Filhas de Sara. Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau. Tchau.